Deus, já se inscreva aí no nosso canal, deixando seu joinha, né, para que você venha adquirir mais sabedoria, né, dos livros, né, da Bíblia, né, o qual os 5 livros a qual escreveu Moisés. E é neste detalhe que nós vamos entrar agora. Já mostrei o primeiro livro, que é Gênesis, né, as promessas de Abraão, né, de Isaac, Jacó, e agora estamos no livro de Êxodo. Amém? Quero trazer um pouquinho desta palavra para meus amados irmãos, para que você venha ter um pouco de conhecimento, o que é que se passa no livro de Êxodo, da história de quem é, a história de Moisés, a qual tira o povo hebreu, né, da escravidão, né, louvado seja Deus. No período do Êxodo que consta-se chamado de Moisés e a escolha de Josué. Amém? Louvado seja Deus. Na entrada em Canaã, estende-se por um período. Êxodo, vemos que o cumprimento de Deus a Abraão, far-te-eis uma grande nação. Você vai encontrar lá em Gênesis, lá no 12:2, né? E também estas nações sai do Egito, recebeu disciplina num deserto chamado repouso na terra que Deus tinha dado a Abraão. Bem, vamos lá. No deserto acha repouso, né? Aí, o escritor de Êxodo é Moisés, indicado pelo fato de ser Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro, e o livro de si resiste em 3 acasos, em que Moisés faz um registro por escrito sobre direção de Deus. Amém? Depois do chamado de Abraão, vem o chamado de Moisés, que toma o segundo lugar em importância. Como Deus chamou Abraão para fundar as nações, assim chamou Moisés para libertar forma as nações que todos os outros, meio de opressão, não impediram o crescimento dos filhos de Israel. E Faraó decretou que todos os meninos, varões, nascidos hebreus fossem mortos. Quer dizer que Faraó fez um decreto que todos os meninos, varões, homens, fossem executados, né, vamos dizer assim, né, para que não viesse crescer a nação hebreias. Amém? E Moisés nasceu nesse período de perseguição. As crianças hebreias e os seus pais se atreveram a desobedecer, editor de Faraó, e por meio de um sábio estratégia, debaixo das mãos favoráveis de Deus, e é salvo da morte dos israelitas, e matam egípcio por estar maestrado. Um israelita, por isso, ele tem de fugir. A Bíblia nos relata que quando Moisés ele vai lá, quando tem um dos soldados, né, de Faraó, judeano, né, que era até o seu irmão, né, judeano, Moisés ele se encontra, né, já vamos dizer assim, comovido, né, com a escravidão do povo hebreu. E ali ele mata o soldado egípcio, né? E ali ele foge, né, para o deserto. Isso já era tudo planos de Deus para a vida de Moisés, né? Israelita, por isso ele tem que fugir, de modo que chega à terra de Mídia. E ali casa-se com Zípora, filho de Jétro, sacerdotes de Mídia. Como um tempo, Moisés torna-se o pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. Daí, aos 80 anos de idade, depois de ter passado por 40 anos no Armos, Moisés é comissionado por Deus. Você pode ver que todos os propósitos, Moisés era direcionado por Deus. Amém? Deus. E um serviço especial em santificação do nome de Deus. Certo dia, pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, perto de Orabe, o monte da verdadeiro de Deus,
Moisés vê um espinheiro ardente se em consumir. Quando ele vai investigar, o anjo de Deus dirige-lhe a palavra. Fala de que do propósito de Deus de fazer com que seu povo, os filhos de Israel, saíssem do Egito, né? O povo de Israel já estava cansado, já estava oprimido, né? Os israelitas já estavam castigados muitos anos ali, né? Na mão de Faraó, e eles clamam a Deus, né? Clamam a Deus, e Deus escuta o seu chamado e fala com Moisés. Amém? Vamos lá. E que seu povo, os filhos de Israel, saíssem do Egito, como uma extraordinária demonstrações de sinais. Deus, por meio de Moisés, obriga o faraó e conceder liberdade à multidão israelita. Amém? E esta depois de celebrar a primeira Páscoa com os sinais de salvação, e empreendeu a marcha ao caminho do mar, através aos pés exato, pelo mesmo ponto em que depois as águas cobrissem o exército egípcio. O povo então, junto a Moisés e Miriam, expressa a sua gratidão a Deus, tanto anda um cântico que um dos testemunhos mais antigos, milagrosos, libertação de Israel. A viagem até o Sinai foi caracterizada por multidões, sinais e livramentos milagrosos. Alguns dos notáveis entre eles foram a coluna de fogo, de fumaça de dia, e de noite a coluna de... Louvado seja Deus. A fumaça de dia e de noite, de coluna de fogo, e a abertura da travessia do Mar Vermelho. A transformação das águas amarga e amara a água doce. O maná enviado todos os dias e as águas da rocha ferida. Diante desses sinais, temos também 4 importantes acontecimentos. A tábua dos 10 mandamentos, e que são as regras da vida para o povo de Deus em todo o mundo e toda a época, inclusive a de hoje. Amém? Deus chamou Moisés para subir ao monte de Sinai, e lá, durante 40 dias, recebeu o modelo de tabernáculo, para que se construindo tudo sobre o tabernáculo, assim simboliza o Senhor Jesus Cristo, o grande salvação que ele fez por nós. Jesus subiu ao monte de Sinai, como Moisés também, mas não entrou como Moisés na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus, né? Aonde nós aprendemos nestes livros, né? E o próximo livro que vem para o nosso canal é o livro de Levítico, né? Estude este livro de Moisés, Êxodo, né? O segundo livro. E lá você vai aprender, ter conhecimento, né, e sabedoria para que Deus venha te guiar neste espaço, tá bom? Se inscreva no nosso canal, mande seu joinha, que Deus te abençoe. Fique com Deus, amém, e graças a Deus.